Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar raciocínio lógico-matemático para os cargos de ensino médio do concurso da Prefeitura de Valparaíso de Goiás, uma lógica e raciocínio lógico. Lógica é o estudo das formas corretas de pensar e concluir. Em prova, raciocínio lógico é capacidade de analisar uma situação, identificar dados, construir relações e chegar a uma conclusão válida. A banca cobra isso em 3 formatos: lógica proposicional, problemas matemáticos com proporcionalidade e porcentagem, e interpretação de tabelas e gráficos. A chave é sempre separar o que é dado, o que é pedido e quais regras se aplicam. 2. Lógica de argumentação. Lógica de argumentação envolve reconhecer se uma conclusão decorre ou não das premissas. Em prova, aparece como: se A então B. A, logo B. Isso é um argumento válido chamado modus ponens. Também aparece: se A então B. Não B, logo não A. Isso é modus tollens, também válido. Já o erro clássico é: se A então B, B, logo A. Isso é afirmação do consequente, inválida. Outro erro: se A então B, não A, logo não B. Isso é negação do antecedente, inválida. A banca gosta muito dessas pegadinhas. 3. Proposição lógica. Proposição é uma frase declarativa que pode ser verdadeira ou falsa, mas não as duas ao mesmo tempo. Perguntas, ordens e exclamações não são proposições, porque não têm valor lógico. Exemplo de proposição: Valparaíso de Goiás fica em Goiás é verdadeira. Todos os gatos voam é falsa, mas é proposição porque dá para avaliar. 4. Proposições simples e compostas. Proposição simples tem uma única ideia, sem conectivos lógicos principais. Proposição composta tem 2 ou mais proposições ligadas por conectivos como e, ou, se, então, se somente se, não. Exemplo simples: chove. Exemplo composta: chove e faz frio. 5. Operadores lógicos. Os operadores principais são negação, conjunção, desjunção, condicional e bicondicional. Negação é o não. Conjunção é e. Desjunção é o, geralmente no sentido inclusivo, isto é, pode ser uma ou outra ou ambas. Condicional é se, então. Bicondicional é se e somente se. Negação: se P é verdadeira, não P é falsa; se P é falsa, não P é verdadeira. Conjunção: P e Q só é verdadeira se P e Q forem verdadeiras ao mesmo tempo. Desjunção: P ou Q é falsa somente se P e Q forem falsas ao mesmo tempo. Se ao menos uma for verdadeira, a disjunção é verdadeira. Condicional: se P então Q é falsa apenas quando P é verdadeira e Q é falsa. Em todos os outros casos, é verdadeira. Bicondicional: P se e somente se Q é verdadeira quando P e Q têm o mesmo valor, ambas verdadeiras ou ambas falsas, é falsa quando são diferentes. 6. Tabela verdade. Tabela verdade é o instrumento para calcular o valor lógico de proposições compostas. Para 2 proposições P e Q, há 4 combinações: VV, VF, FV, FF. Você aplica as regras do operador para cada linha. A banca cobra muito o condicional porque ele parece contraintuitivo. Sempre lembre, só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. 7. Tautologia, contradição e contingência. Tautologia é uma fórmula que é sempre verdadeira, em todas as linhas da tabela verdade. Contradição é sempre falsa. Contingência é quando em algumas linhas é verdadeira e em outras é falsa. Exemplo de tautologia: P ou não P. Sempre será verdade, porque o P é verdadeiro ou P é falso, e nesse caso não P é verdadeiro. Exemplo de contradição: P e não P, porque não dá para P ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Em prova, muitas questões pedem identificar se uma expressão é tautologia, contradição ou contingência. 8. Equivalências e negações. Equivalências lógicas são expressões diferentes que sempre têm o mesmo valor lógico. A banca cobra principalmente equivalências de condicional, de Morgan e bicondicional. Equivalência do condicional: se P então Q é equivalente a não P ou Q. Isso é muito cobrado porque simplifica tabelas verdade e negações. Equivalências de Morgan: a negação de P e Q é não P ou não Q. A negação de P ou Q é não P e não Q. Isso cai em provas como negue a frase. Exemplo: negar João é alto e Maria é baixa vira João não é alto ou Maria não é baixa. A banca tenta induzir o candidato a negar apenas uma parte. O correto é aplicar de Morgan.
Negação do condicional. Negar se P então que não é se não P então não que. Isso é erro. A negação correta de se P então que é P e não que. Porque o condicional só falha nesse caso, então negar significa afirmar exatamente o caso que torna falso. Isso é uma das pegadinhas mais comuns. Bicondicional. P se e somente se que equivale a P então que, e que então P. Também equivale a P e que ou não P e não que. Em prova, pode aparecer para simplificar expressões. 9 conjuntos, subconjuntos e operações. Conjunto é uma coleção de elementos. Elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Subconjunto significa que todos os elementos de A estão em B. A banca cobra operações: união, interseção, diferença e complemento. União. A união B é tudo que está em A ou em B interseção. A interseção B é o que está em A e em B ao mesmo tempo. Diferença. A menos B é o que está em A e não está em B. Complemento é o que está fora do conjunto em relação a um universo U. Problemas de contagem com conjuntos são muito comuns. Fórmula clássica para dois conjuntos. Número de elementos em A união B é igual a número de A mais número de B menos número da interseção. Isso evita contar duas vezes quem está nos dois. Para três conjuntos, a fórmula maior, mas a banca de ensino médio costuma trabalhar mais com dois conjuntos ou com diagrama de Venn simples. Outra cobrança é conjunto vazio, que não tem elementos, e conjunto universo, que é o total considerado. Também pode aparecer diferença entre conjunto finito e infinito, e entre igualdade de conjuntos e equivalência em cardinalidade. 10 noções de estatística, tabelas, gráficos e tendência central. A banca cobra leitura e interpretação de tabelas e gráficos e cálculo de média, moda e mediana. Primeiro passo é sempre ler título, legenda, unidade e escala. Em gráficos, cuidado com eixo que não começa no zero, porque isso distorce a percepção. Média aritmética simples é a soma dos valores dividida pela quantidade. Moda é o valor que mais se repete. Mediana é o valor central quando os dados estão em ordem. Se a quantidade de dados é ímpar, a mediana é o do meio. Se for par, a mediana é a média dos dois centrais. Em prova, é comum dar um conjunto de valores e pedir média, moda e mediana. Um erro comum é não ordenar para achar mediana. A banca pode também pedir interpretação de variação. Aumento absoluto é diferença entre valores. Aumento percentual é a diferença dividida pelo valor inicial vezes 100. Exemplo: de 50 para 60 aumentou 10, que é 20%. A variação percentual é muito cobrada junto com gráficos. 11 grandezas proporcionais, razão e proporção. Grandezas proporcionais podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Direta: se uma aumenta, a outra aumenta na mesma razão. Exemplo: custo total e quantidade, com preço unitário fixo. Inversa: se uma aumenta, a outra diminui. Exemplo: número de pessoas e tempo para fazer uma tarefa, assumindo mesma produtividade. Razão é comparação por divisão, como 2 para 3, ou 2/3. Proporção é igualdade de razões, como 2/3 igual 4/6. A banca cobra muito proporção em escala, densidade e repartições. 12 Regra de 3. Regra de 3 simples resolve proporcionalidade entre duas grandezas. O primeiro passo é identificar se é relação direta ou inversa. Em relação direta, você multiplica cruzado mantendo proporção. Em inversa, você inverte uma das razões. Exemplo direto: 5 cadernos custam R$20. Quanto custam 8 cadernos? Monta-se 5/8 igual 20x, e x igual 2085. Exemplo inverso: 4 pessoas fazem um serviço em 6 dias. Quantos dias 8 pessoas fazem? Mesma produtividade? Mais pessoas, menos dias. Então 4/8 igual x6, e x igual 64/8. Regra de 3 composta envolve mais de duas grandezas. A técnica mais segura é montar tabela com todas as grandezas e analisar a relação de cada uma com a incógnita. Se for direta, mantém. Se for inversa, inverte. Depois multiplica e resolve. A banca gosta de confundir direta com uma e inversa com outra, então análise é essencial. 13 Porcentagem. Porcentagem é razão sobre 100. Para calcular x% de um valor, multiplica-se por x 100. Exemplo: 15% de 200 é 0,15200 é igual a 30. A banca cobra aumento e desconto percentuais. Aumento de 20% significa multiplicar por 1,20.
Desconto de 15% significa multiplicar por 0,85. Também cai aumento sucessivo. 2 aumentos de 10% não somam 20%, multiplicam. 1,11,1 igual a 1,21, então aumento de 21%. Outro ponto é porcentagem reversa. Se um valor aumentou 25% e virou 250, o valor inicial era 251,25. Porcentagem em gráficos e tabelas. A banca pede participação percentual e comparação de partes com todo. Para achar participação, divide parte pelo total e multiplica por 100. 14 Juros simples e compostos. Juro simples. O juro é calculado sempre sobre o capital inicial. Fórmula: J igual C asterisco I asterisco T, onde C é capital, I a taxa por período e T é tempo. Montante é M igual C mais J. Isso gera crescimento linear. Exemplo: C igual 1.000, I igual 2% ao mês, T igual 5 meses. J igual a 10.025 igual a 100. M igual a 1.100. Juros compostos. Juros são calculados sobre o montante acumulado. Fórmula: M igual C asterisco, 1 mais I, elevado a T crescimento é exponencial. Exemplo: 1.000 asterisco, 1,02, elevado a 5. A banca cobra a diferença conceitual. Simples cresce em linha reta, composto cresce mais rápido porque juros sobre juros. Também cobra a interpretação de taxa. 2% ao mês precisa estar alinhado com T em meses. Se a taxa é ao ano, o tempo deve ser em anos, ou deve converter, quando o problema permitir. Questões de ensino médio normalmente não exigem conversão complexa, mas exigem atenção à unidade. Outro ponto é comparação de investimentos. O candidato precisa reconhecer que, em prazos maiores, juros compostos tendem a gerar mais retorno. A banca também pode cobrar desconto e acréscimo como multiplicadores, que se relacionam a juros compostos. Fechamento. Como resolver a maior parte das questões dessa disciplina? Em lógica proposicional, domine conectivos, negação correta e equivalências, especialmente condicional e de Morgan. Em tabelas verdade, foque no condicional e bicondicional. Em conjuntos, use a fórmula união B igual a mais B, interseção. Em estatística, sempre ordene dados para mediana e identifique moda. Em proporcionalidade, decida se é direta ou inversa antes de aplicar regra de 3. Em porcentagem, use multiplicadores e cuidado com aumentos sucessivos. Em juros, diferencie simples e composto e alinhe taxa com tempo. Se você treinar com questões, esse conteúdo vira rotina e você ganha muitos pontos.